conseguiu, né, cara? Queria tanto saber o limite da liberdade, reclamava tanto disso, algo que sinceramente eu nunca entendi, porque tu falava o que queria, seu trabalho era esse, tu conversava por horas e se fumava na frente de autoridades, postava umas merda no Twitter, o máximo que acontecer o pessoal falar, o Monark tá doido. Porra, tu forçou mesmo a barra, né, cara? Afundou tanto seu raciocínio nessa merda, pensando seu incancelável que podia falar o que queria, o que bem entendesse, você nem ligava mais. A real é que nessa história toda, você só queria parecer o diferentão, alguém que ia lá e falava, que questionava qualquer coisa, que chocava com as visões populares. Pelo amor de Deus, né? Eu não sei se foi esse pensamento somado, o fato de você conversar com pessoas que você nem se importa mais, porque a real é essa, né? Vocês chamavam tanta gente que era como se estivesse conversando com qualquer um. E isso junta, claro, com a droga e o álcool que você consumia todo o programa, em transmissões que duravam 2 a 4 horas. Tu é o dono do maior podcast do Brasil, mas você não tá nem aí pras consequências do que você fala ou faz, sendo assim a conta não fecha. Uma hora isso ia dar errado, e o pior é que o Monark sabia disso. Ele tinha noção das merdas que falava, do problema que podia trazer pro pessoal que trabalhava ali, que aquilo se tratava de uma transmissão ao vivo, mas ainda assim, né? Ele vai lá e fala o seguinte: eu sou mais louco do que todos vocês. E logo após manda aquela frase que fez tudo isso acontecer. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela lei. Na boa, ele sabia exatamente o absurdo que tava pra falar. O cara tinha noção de que esse era um pensamento impopular, até porque, né, se não fosse o caso, ele não falaria isso antes de mandar esse papo todo torto, mas a ideia de querer ser diferentão, de mostrar que não existem limites pra liberdade, fez com que ele seguisse em frente e deu no que deu. Ele foi mandado embora do projeto que ele mesmo criou, o que pra mim foi uma surpresa, eu não esperava por isso de jeito nenhum. Imagina ele, até porque, pra quem não sabe, o canal deles era pra ser de unboxing. Foi o Monark que deu a ideia de fazer um podcast. Não só isso, né, mas também o nome Flow veio dele. Todas as 545 transmissões realizadas no canal, todas ele tava lá, e agora tudo se foi. O cara conseguiu jogar tudo fora, destruir a carreira dele pela segunda vez, e depois eu explico isso, simplesmente por teimosia, por querer ser alguém diferentão. E isso é o que mais me irrita, porque o cara tinha muita coisa em jogo, e mesmo assim ficou com essa coisinha de criança birrenta. Daí a consequência, né, todos os patrocinadores do Flow cancelaram seus contratos, o cara foi demitido da empresa que ele mesmo criou, queimando a reputação dela pra sempre, aparecendo até mesmo no Jornal Nacional como alguém que apoia o absurdo. E pra quê? Sabe aquela facilidade que eles tinham em chamar convidados, onde muitos usavam o Flow como holofote pra aparecer, sendo assim sempre tinha alguém novo pra entrevistar? Esquece. Ninguém vai querer se vincular a um canal manchado. Tanto que, né, vários já pediram a remoção dos vídeos. Tudo que vocês construíram ao longo de 3 anos foi desmanchado por conta de uma frase. Algo que, sinceramente, era só questão de tempo até acontecer. O Monark falava o que queria, postava o que queria, fazia o que bem entendesse, não importava quão absurdo fosse. E o Igor ficava como? Pianinho. Não falava nada. A empresa era dos dois. Se algo de errado acontecesse, é óbvio que ia dar ruim pra ele também. Mas não, né? Vamos deixar o Monark falar o que ele quiser. Deixa ele queimar a imagem do Flow, até porque dá publicidade, chama atenção. Juro pra vocês, eu nunca vi o Igor repreendendo algo que o Monark falou ou postou em algum lugar. O cara só ria. O que é engraçado, porque o mesmo cara que ficou quieto ouvindo seu sócio falar algo absurdo ao vivo e do lado dele, falou isso daqui há um tempinho atrás. Porra, e tu não deu um esporro nele, porra? Tem que dar, cara. Como é que o cara falou uma merda dessa na tua live? É, Igor. Como é que um cara fala uma merda dessa na tua live? Os caras falam umas porra dessa na minha live, Sim. eu dou esporro, mano. Não é pra falar essa porra. O cara pode ser azul, tá ligado? Eu não quero saber. É o tipo de merda que, na minha opinião, cara, tu não deixa passar. Porque o tá seu ligado? silêncio endossa aquilo. Ótimo cumprimento, Monark. Adorei esse ponto daí. E não, eu não tô aqui pra ficar pegando no pé do Igor. Nessa história toda, ele foi o cara que mais tomou à toa por serem sócios. O Igor teve que comprar 50% das ações do Flow. Logo agora que as coisas estão a um fio de quebrar. Sinceramente, eu duvido muito que ele consiga manter o projeto com uma outra pessoa, ou até mesmo sozinho. Comprou um negócio por respeito ao Monark, mas se pelo menos no começo ele puxasse um pouquinho o Monark, até porque, né, é um projeto dos dois. E se os problemas só vêm por conta de um lado, porra, o Igor tem o direito de reclamar, né? Ele não precisa ficar quieto como ele fez esse tempo inteiro. E se ele tivesse colocado limites só para as coisas continuarem indo bem, nada disso teria acontecido. Mas, se já é ruim pensar nisso, de que tudo isso poderia ter sido evitado, o pior é saber que o Monark tinha noção do absurdo que ele falava. Até porque, né, existe uma entrevista onde ele tá conversando sobre... Sobre o que mesmo? Enfim, isso daí não importa muito. A questão é que ele menciona algo no final, que é exatamente, juro, exatamente o que acabou de acontecer. Eu já estive numa posição que eu me senti desse jeito, tá ligado? Caralho, olha onde eu chego, eu sou youtuber de Minecraft, picão, olha aí, tantas visualizações que eu tenho, top não sei quanto, blá 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 blá, me senti assim, entendeu? E aí depois eu perdi tudo. Esse processo de perda me fez com que eu criasse um calejamento muito grande nesse outro sentimento de conquista, entendeu? Eu não consigo achar que tipo, ah, caralho, foda-se, estouramos a bolsa, porra! Porque vai que eu falo mais uma merda e perco todos os patrocínios e aí temos que demitir todo mundo, a Thalita tem que ir embora. Sim, foi uma piadinha.
Uma piadinha que acabou se tornando realidade, o que mostra que na cabeça dele, o que ele falava poderia acarretar em algo assim, dando a entender que ele conhecia os riscos, de fazer a empresa perder patrocínio, dos funcionários serem demitidos, de por algum acaso ele acabar perdendo tudo, mas ainda assim, o cara continuava com essa ideia de fazer o que bem entender, independente das consequências. Parecia que pro Monark aquele não era um canal de 2 pessoas, não era uma empresa que mantém pelo menos 3 ou 4 canais gigantes. Pra ele era como se fosse o canal antigo de Minecraft, que ele jogou fora por teimosia também. A questão aqui é que ele sabia dos riscos, mas se negava a acreditar que eles poderiam acontecer. Eu digo isso porque numa postagem de 2020, antigona, ele escreveu o seguinte: a todos que querem Monark fora do Flow, vocês se fuderam. Flow Podcast é uma ditadura minha e do Igor, e vai morrer com nós nele. O Brasil vai ter que aturar as minhas loucuras. Eu não preciso falar nada, né? Envelheceu muito mal esse tweet. E com ele, a gente percebe que o cara se negava a acreditar que a situação poderia chegar a esse nível. Imaginar a possibilidade dele ser desligado de algo que ele mesmo criou era algo impossível de se imaginar naquele momento. Mas, por conta da repercussão, o caso ser mencionado no Jornal Nacional, dos patrocinadores e etc, tudo de ruim que aconteceu, não tinha como ele continuar. E a questão é essa: a pressão popular, financeira e até mesmo pessoal incitava com que ele saísse de lá. Pra vocês terem noção, o David Jones ele fez um vídeo falando que se o Monark não fosse mandado embora, ele ia. E pra quem não sabe, né, o Dava tem uma amizade com o Igor de mais de 20 anos, além de que o projeto Flow Esporte Clube, há 2 semanas atrás, tinha fechado um contrato com o direito de imagem das partidas ao vivo, que vocês têm noção do que era isso? O que eles estavam fazendo era um trabalho tão grande quanto o de uma emissora de TV, só que por conta do Monark, isso também foi cancelado. Eles perderam essa oportunidade. Sinceramente, eu duvido poder voltar. Cara, olha quantas pessoas foram afetadas por alguém que no final das contas ficava falando, liberdade de sei lá o que. Ele era a pessoa que mais tinha isso. Quanto de liberdade que o Monark tinha, cara? E o que ele queria mais. Parece mentira a situação, parece que eu tô falando de uma criança. Monark, depois de ver a situação que ele tinha criado, tentou se justificar da forma mais rápida possível, até porque, sei lá, alguém finalmente deve ter chegado nele e falado, cara, agora se fez merda. Resolve aí, porque eu nunca tinha visto o Monark pedir desculpa. Nunca tinha feito isso. Mas o resultado disso foi um vídeo que... eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado. Isso te lembrou de alguma coisa? Peço um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa. São 10 horas de live todos os dias, cara, de segunda a segunda. São 4 horas de conversa. 13 mil horas de gameplay, que eu falei com vocês. Mas eu peço também um pouco de compreensão. Não foi essa a intenção de mostrar que os caras... Entendeu? Você não é racista de verdade. Dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis, é uma merda. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade. lei. Eu queria extravasar. Eu queria poder falar as merdas que eu pudesse fazer, tá ligado? E se eu sou um moleque de 14 anos com esse pensamento, você é um cara que eu vou olhar e falar, puta, esse cara é da hora. Mas eu peço também um pouco de compreensão. Mas você tinha que se fuder. Na minha opinião, você tinha que se fuder. Você tinha que se fuder. Assim? Peço compreensão aí de vocês mesmo. Naquele momento, tu abriu o portal do inferno. Quando você abriu o portal do inferno, o que eles foram ver? Já tava tudo todos os seus pecados. E aí, quando eles foram procurar todos os seus pecados, tinha coisa ali, cara. Só que aí... Aquela monte de coisa quando tu tá indo pela liberdade de expressão. Eu acho que o nazista... Os caras falaram as porra dessa. 2 porra, mano. Tu tá indo pela liberdade de expressão, tu tá te colocando numa posição de desvantagem incrível. Vai que eu falo mais uma merda e perco todos os patrocínios e aí temos que demitir todo mundo. Tem que se fuder, esse cara tem que se fuder. Vai acabar a internet. Não vai, eu não vou acabar. Incrível como as coisas mudam, né? Eu não vou acabar. Isso o cara que acabou com o canal de Minecraft e agora fez a mesma coisa com esse novo. O Monark... Eu sempre fui muito fã dele, sempre admirei o cara. O primeiro canal brasileiro que eu conheci foi o Randall's Place, que é o nome do primeiro canal dele. Aquela intro maravilhosa que eu adorava assistir. Todos os dias eu assistia os vídeos de Minecraft que ele postava, mas isso acabou. Ele do nada decidiu misturar as coisas e falar sobre política num canal relativamente infantil. E logo após isso ele parou de postar completamente. Se passaram alguns anos e ele tentou voltar algumas vezes, mas nenhuma delas deu certo. Até chegarmos ao Flow, que quando eu vi pela primeira vez eu fiquei muito feliz em ver o cara voltando pra internet. Aquilo era uma aposta, não tinha como ele saber se ia dar certo, mas pra mim, ver ele de novo produzindo algo já era o bastante. Já me deixava bem feliz e... eu só comecei a acompanhar o Flow por conta do Monark, tamanha admiração que eu tinha pelo cara na época. Porém, sei lá, isso foi sumindo com o tempo. Os primeiros episódios ainda dava pra ver que ele era a mesma pessoa que eu assistia quando eu era criança. Tanto em aparência, quanto o jeito de falar, o jeito de agir. Ao passar do tempo, essa admiração desapareceu. Eu não sei nem ao certo quando isso aconteceu, mas...
aconteceu. Em 2019, quando o Flow começou, ele era outra pessoa. Era alegre, o cara conseguia formular uma frase inteira, o que ele falava tinha sentido, parecia ser alguém muito interessante de se ter uma conversa. Mas na boa, depois de 500 entrevistas, o cara fazendo automático, fumando e bebendo todos os dias, a única coisa que as pessoas começaram a esperar do Monark era que ele falasse bobagem. E o papel dele no Flow se resumiu a isso. Alguém que tava ali pra falar nada com nada. Ver tudo isso acontecer. Pra mim foi decepcionante. Por muito tempo eu tinha vontade de ir pra lá, abraçar o cara, agradecer por ele ter participado da minha infância. Mas hoje em dia, já faz um tempo na real, essa vontade não existe. Eu nem ao menos reconheço o cara, não parece a mesma pessoa. Ao ponto de, sinceramente, nada disso que tá acontecendo ser uma surpresa pra mim. Eu meio que já esperava que uma hora ele ia passar dos limites, que isso ia acontecer e era só questão de tempo. O cara se afundou, destruiu sua carreira pela segunda vez, só que diferente de antes, onde todos o admiravam e esperavam pela sua volta. Dessa vez ele se deu o trabalho de garantir de que as coisas não tivessem mais jeito. Todo esse tempo se queimando, falando merda, postando absurdos, se tornando uma outra pessoa e terminando tudo isso com aquela maldita frase. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela lei. liberdade de expressão termina Puta que pariu, meu irmão. Você levou a isso. Você tinha escolhas, mas você só não quis ir por pura teimosia. Esse é o último programa do Monark aqui comigo nessa mesa.